Perfil são informações relacionadas a uma pessoa. E no programa de hoje vamos contar e descobrir mais sobre o perfil de Jean Galvão, um homem simples e trabalhador. E vamos a fundo conhecer sua história de vida e como ele alcançou seus objetivos profissionais e pessoais. Então nos conta aí, Jean. O Jean Galvão, o Jean Carlos Galvão, ele é uma pessoa bem tranquila, né? Eu gosto de ser um camarada assim, sossegado. Gosto de curtir a vida de uma maneira bem descontraída, porque a vida da gente era tão cheia de coisas assim, né? A gente acompanha tantas coisas que acontecem no dia a dia que causa uma certa frustração. Então eu procuro levar a vida de uma maneira bem descontraída. Sou bem sincero no meu dia a dia, gosto de ser o mais transparente possível. Eu acho que o Jean é um cara do bem, essa que é a palavra que acaba assim credenciando melhor quem é o Jean, né? A minha mãe, ela se chama Nelly Galvão, né? A minha mãe, ela não mora em Assis, ela mora numa cidade que se chama Cabeceiras de Goiás, né? Tá ali a 120 quilômetros de Brasília. Eu não tenho pai, porque o meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, então eu não tive a oportunidade de conhecer. A minha mãe é uma pessoa assim que ela gosta mais de viver no interior. Ela não gosta muito da cidade de Assis, porque ela acha que Assis é muito grande e tal. Então ela gosta de viver em cidade pequena. Lá ela mora numa cidade que tem, em média, 8 mil habitantes. A minha infância, eu tenho boas lembranças da minha infância, né? A gente morou a vida inteira ali na Vila Maria Isabel, né? Sempre a nossa atividade de criança era aquelas brincadeiras que hoje a gente não vê mais, que era soltar pipa, bolinha de gude. A gente vivia na quadra, a gente morava mais na quadra do que propriamente em casa. Então a gente jogava muita bola, né? Os colegas daquela época, eu acho que a amizade ela era um pouco, como posso dizer, era mais fortalecida por causa dessa aproximação. A gente não tinha a tecnologia, né, naquela época, então o contato físico pessoal ele era mais intenso. Eu tive uma infância bem gostosa, tenho muita saudade do tempo de adolescente, pré-adolescente, né? Uma época boa. Como eu estudei desde a 2ª série até a 7ª série ali no Leia Rosa, então o nosso ciclo de amizade ficou tudo ali, né, no bairro. Eu tenho muitos amigos que, se eu fosse citar, talvez eu acabaria pecando por não mencionar o nome de alguém, mas eu tenho bastante amizade. Amigos assim, pessoas que a gente se conheceu desde criança, estudou junto, hoje está tudo que nem a gente, casado, pai de família, trabalhando. Pessoas que ainda fazem parte do nosso dia a dia, né? E o desenho favorito, eu acho que na época de criança, todo mundo gostava do Homem-Aranha, do Superman, do Batman, né? Eu, em especial, assim, eu era muito fã do Homem-Aranha, que eu achava que as coisas que ele fazia era tudo, assim, meio que acrobática, né? Então eu achava ele um personagem bem legal. Na fase da escola, se a gente for fazer um retrospecto de tudo que a gente viveu no período escolar, muitas coisas boas. Eu, por gostar muito de jogar futebol, eu fui premiado várias vezes em torneios de interclasse, ganhava troféu de artilheiro, troféu de melhor jogador do campeonato. A gente tinha muito curso profissionalizante naquela época. Eu lembro que eu fiz um curso na marcenaria. Até esse ano o curso voltou a acontecer, né? Uma forma de profissionalizar gente que mora nos bairros, que não tem assim um acesso ao estudo, a uma profissão. É uma oportunidade. E eu, naquela ocasião, a gente, como fazia parte da marcenaria da prefeitura, que era da Vila Maria Isabel, e em todos os bairros tinham os cursos profissionalizantes, criava-se os campeonatos, os torneios de futebol, né, que era disputado no Centro Social Urbano. E naquela oportunidade eu recebi um troféu de madeira, porque marcenaria, né, então o troféu era de madeira. E eu acabei sendo premiado naquele torneio como o melhor jogador do campeonato. Então eu falei, se eu me tornasse um bom marceneiro, pelo menos o troféu de recordação do campeonato eu teria, né? Minha comida predileta sempre foi assim, um arroz, um feijãozinho feito na hora, uma batata frita, né? Uma saladinha, alface, tomate, um pepino eu gosto bastante. Eu sou bem tranquilo em relação à comida, assim. O que eu gostava de comer quando criança, gosto até hoje, né?
A gente deixa de comer algumas coisas, porque eu acho que como a idade vem chegando, acho que o organismo começa a responder de forma diferente. Então, algumas coisas que eu comia quando criança não como hoje, outras que eu como hoje não comia antigamente. E aí a gente vai levando. Eu sempre acreditei que o trabalho ele enobrece o ser humano, né? Meu primeiro emprego foi com 12 anos de idade. A gente fazia parte de um projeto que tinha em Assis, se chamava Vida Nova. E eu fui criado com a avó. Eu, a minha irmã e o meu irmão fomos criados com a minha avó. E naquela época, eu era o mais velho, então eu fazia parte do projeto. E o serviço nosso, ele era lá no parque de reciclagem, hoje onde é a Cocacis, né? Então eu aprendi a fazer a horta, a gente vendia tudo que era plantado ali. Foi um período bem interessante, porque eu com 12 anos de idade, estava fazendo parte de um projeto onde eu estava aprendendo a mexer com agricultura e ainda estava ganhando por isso, né? Então a minha primeira renda ela foi logo nos 12 anos de idade. A minha irmã, ela mora com a minha mãe em Cabeceiras de Goiás. A gente tem pouca ligação, porque está muito longe, então o contato que tem é por telefone, internet ela usa muito pouco lá, porque também não tem tanta facilidade que a gente tem aqui com acesso. Apesar da tecnologia estar em todo lugar hoje, mas lá por ela morar numa chácara e afastada um pouco da cidade, dificulta, né? Tanto para ligação como telefone, mas a gente sempre acaba tendo um contato ou outro. O meu irmão, ele já não está mais aqui, né? Ele também está em memória. Eu perdi meu irmão em 2008, né? Uma época bem difícil da vida, que ele era um caçula e eu sempre que cuidei dele, a gente tinha uma ligação muito forte. Então a perca dele foi um período bem conturbado, assim, a gente passou uma fase bem difícil. Hoje, graças a Deus, a gente superou aquela tristeza, aquela angústia da perca e fica assim as lembranças das coisas boas que a gente viveu, né? Hoje eu tenho 36 anos, ele estaria com 30, né? É uma pessoa que faz muita falta na vida da gente até hoje, vai fazer pro resto da vida porque é um ente querido que se foi e a gente vai sempre ter essa lembrança, dessa memória de que poderia estar aqui e as coisas serem diferentes, né? Mas aprove a Deus que fosse dessa maneira, então o irmão a gente já não tem mais a presença dele. Eu morei em São Paulo até os 6 anos de idade, né? Eu nasci na cidade de Paraguaçu Paulista. E logo aos 6 meses a gente foi para São Paulo, né? Porque a família nossa estava toda lá e a minha mãe estava aqui em Paraguaçu. E o fato dela estar aqui, no período de gravidez, eu acabei nascendo em Paraguaçu. Mas a nossa família era toda de São Paulo. Então a gente voltou para São Paulo e desde os 4 anos de idade que eu lembro muita coisa, assim, aquelas lembranças vagas, né? E eu lembro dos trens daquela época, né? E a gente viajava tanto para São Paulo como voltava de trem. E eu falava para todo mundo que o meu sonho era ser maquinista, porque eu não sabia como é que uma pessoa conseguia pilotar um trem daquele tamanho, né? Então o sonho de criança era ser maquinista de trem. É claro que a gente vai crescendo e as ideias vão se formando na mente. E eu acho que todo moleque, todo jovem, o sonho dele é ser jogador de futebol, né? Ou é ser cantor. E eu gostava muito de futebol, a gente viveu um pouco essa expectativa, né? Mas também não deu para ser um jogador, então a gente vai levando a vida como dá. Atrás de todo grande homem tem sempre uma grande musa inspiradora. E Jean nos fala mais sobre Valéria, sua grande base nessa jornada. E nessa conversa ele nos revela como a conheceu e fala sobre o pedido de casamento. Eu tenho várias viagens que marcaram, né? Quando eu e minha esposa, a gente se casou, a gente não pôde fazer uma viagem de lua de mel. Por quê? Porque ela trabalhava num emprego que não dava para poder sair assim, final de semana, se desligar por um tempo. O trabalho era de segunda a segunda, feriado. E quando eu tinha férias, não encaixava com a dela. A gente nunca conseguiu fazer com que sincronizasse, né? Aí a gente, depois de 5 anos de casado, a gente conseguiu essa viagem. Aí fomos para Porto Seguro, tivemos uma experiência na Bahia, foi algo assim bem bacana, né? Mas eu viajei bastante, né? Tirando essa viagem, que foi uma viagem de lua de mel, a gente acabou conhecendo muito, eu conheci muitas cidades. Hoje eu posso dizer que eu conheço uma média aí de 300
cidades mais ou menos no Brasil, porque eu sempre trabalhei no serviço voluntário, né? E isso me proporcionava viajar bastante. O estado do Goiás, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso, o próprio estado de São Paulo, né? Então assim, eu viajei muito na minha vida. A minha esposa se chama Valéria, ela era de Nantes, né? Nantense, próximo aqui a 100 km da cidade de Assis, ali na região de Epê ali. E a gente é da igreja, né? Nós somos da Assembleia de Deus. Em 2010, nós fizemos uma festividade na igreja, um congresso, né? E tinha uma família que morava em Nantes e que acabou vindo morar em Assis e, consequentemente, fazer parte da nossa igreja, né? E essa família falava de mim para ela lá, né? Comentava quem era o Jean e tal. E exclusivamente nesse evento ela veio para poder conhecer a igreja, conhecer o trabalho. A gente conversou assim, coisa de 5 minutos, né? Não deu para poder estender um pouco mais a conversa, que ela já tinha que retornar. Naquele tempo tinha o bendito Orkut, né? O Orkut que acho que conseguiu aí casar muita gente, né? Então a gente se falou pelo Orkut, aí você vai lá, dá uma olhada nas fotos, né? Vê que vale a pena investir e tal. Aí pede um telefone, começamos a conversar, né? E depois de 2 meses a gente estava namorando. Depois de 1 ano já estava subindo ao altar, né? E estamos casados já há 7 anos, um total de quase 10 anos juntos, né? Entre namoro e casamento. E Deus tem abençoado a nossa união. Ela me mudou muita coisa, hein? Me mudou bastante. Representa muito na minha vida, porque ela é parte de mim, né? Tudo que eu sou na minha vida profissional dos 10 anos para cá, eu devo muito a ela, porque ela é uma pessoa que sempre me apoiou, né? Embora ela não goste de fotografar, mas ela está sempre envolvida nos projetos, ela ajuda, ela gosta, ela incentiva, né? Fala o não quando precisa falar. Então, assim, é uma companheira, ela não tem só o papel de esposa, né? Mas ela tem um papel de ajudadora, auxilia bastante. É uma mulher maravilhosa que foi um presente de Deus que eu ganhei. A fotografia, eu descobri ela em 2015. Foi quando eu tive a primeira experiência com fotografia. Porque a gente fez a viagem para a Bahia e eu acabei fotografando muitas coisas que a gente acabou vendo interessante lá, né? Você está na praia, você está num lugar privilegiado, né? Pela natureza. E naquela época eu tinha um celular, tinha um Moto G2, que já dava umas fotos assim, bacana, né? Acabei que fotografando muito na nossa viagem e postei as fotos na rede social. E o pessoal começou a comentar, falou que a minha foto era bacana, que gostava, por que eu não investia nisso, né? E a princípio não tinha esse pensamento de ter uma câmera profissional e tentar se profissionalizar, né? Mas como o pessoal foi falando da fotografia, eu acabei que dando ouvido ao conselho de muitos amigos, né? Aí eu tive a ideia de comprar a primeira DSLR, comprei uma câmera e fui para a internet. Fui aprender a como usar uma câmera semi-profissional, os recursos que ela tinha, o que ela poderia proporcionar para mim na área da fotografia, e comecei a estudar muitas coisas assim ligado à fotografia profissional, né? E a fotografia se tornou uma paixão. Só que desde o primeiro instante que eu aprendi a utilizar o equipamento fotográfico, o fato de eu ter uma vida voltada a trabalhos sociais, né? Fui voluntário de uma associação de câncer há muitos anos, viajei muito fazendo trabalho voluntário. Eu sempre pensei, falei, agora que eu aprendi a fotografar, eu vou utilizar a fotografia para tentar promover algo na vida das pessoas, né? E um dia a gente estava fazendo umas fotos lá no Centro Social Urbano e levamos amigos lá para poder fotografar. E naquele dia eu voltei para casa e eu fiquei pensando como que eu poderia usar a fotografia para fazer trabalho social, né? Aí me veio a ideia de tentar entrar nos asilos. Falei, mas eu não consigo entrar nos asilos com uma câmera na mão e falar, pessoal, estou aqui para fazer umas fotos, né? Eu tinha que preparar alguma atividade, né? Então eu criei o Dia de Beleza.
reuni alguns voluntários que trabalham nessa área e levei eles lá, né? A instituição ela abriu as portas para a gente, aderiu ao projeto. Então foi feito aquele dia fotos sobre o dia de beleza, né? Consequentemente eu tinha criado o projeto Preto no Branco, que era a minha ideia poder falar das questões sociais usando a fotografia, introduzindo a fotografia como arte, mas também trazendo um pouco às pessoas o olhar da arte pro social, né? O que a gente consegue mostrar, o que é importante mostrar através da fotografia, do que pode ser melhorado na vida das pessoas. Qual que é o conceito que a gente tem hoje de arte, né? É só para poder ser apreciada? No meu conceito, não. A arte, ela consegue transformar a vida das pessoas. Ela transforma tanto a vida do fotógrafo, como a vida de quem é fotografado e, consequentemente, ela acaba atingindo muitas pessoas ao redor disso tudo, né? Então, o projeto social, hoje na minha vida, ele é um grande divisor de águas para eu continuar fotografando, para eu continuar buscando conhecimento, aperfeiçoando essa área. Comercialmente, hoje não é meu objetivo, né? Mas num futuro, eu tenho sim a consciência de que eu venha me tornar um fotógrafo de casamento, de festa debutante, aniversários, batizados. Eu quero muito entrar nessa área comercial, mas hoje o meu coração ele está mesmo focado no social. A rodoviária também foi uma experiência bem marcante que eu tive e continuo a ter, né? Porque, como você bem disse, é um espaço que a gente recebe milhares de pessoas, né? A gente tem uma média de público na rodoviária de quase 2.000 pessoas por dia, né? Isso ao total do mês é muita gente passando por um local só. E a gente acaba vivendo muitas experiências, porque a gente encontra pessoas de todas as cidades, até mesmo de outros países, né? A rodoviária ela é um local onde a gente também tem assim, visto muitas pessoas em situações adversas, né? A gente vê muitas pessoas de rua que acabam passando pela rodoviária. O fato de ter o CREAS, que faz parte da assistência social ao imigrante, pessoas que vão lá procurando passagem para poder voltar para a sua cidade natal, voltar para a cidade de onde veio. Ou, às vezes a pessoa está perambulando, então ali a gente acaba tendo assim, visto essas pessoas, né, circulando pela rodoviária. Mas a gente tira muitas experiências, porque a gente conhece muitas histórias, a gente faz muitas amizades, né? Cria-se vínculos também com pessoas, né? Porque tem aquela pessoa que passa hoje e não volta mais, mas ela acaba sendo um fluxo contínuo, então tem muitas pessoas que utilizam do terminal todos os dias, né? E trabalhar na rodoviária, ela proporciona para a gente também uma experiência no lado da administração, porque ali a gente está vendo qual que é a real necessidade das pessoas que usam aquele espaço, né, para poder embarcar para suas viagens. A gente acaba conhecendo as demandas, o que é preciso ser melhorado no terminal, e a gente tem feito um trabalho ali, né, graças a Deus tem recebido bastante elogio, né, por parte da população. Ali na responsabilidade do Francisco, que é o nosso coordenador, né, e eu estou ali apenas para poder auxiliar, né, apoiar ele nos projetos, na elaboração das atividades. Temos o pessoal que trabalha na limpeza, que também foi algo novo que aconteceu, porque a gente tinha o pessoal da limpeza só durante o dia. Hoje a gente tem dia e noite, 24 horas, banheiro bem cuidado, né, o pátio é sempre limpo, sempre varrido. Temos melhorado bastante em questão da infraestrutura. A rodoviária hoje está ganhando uma pintura nova, coisa que não acontecia há mais de 12 anos atrás, né? Conseguimos fazer com que 6 lojas, né, ganhassem novos proprietários ali para poder gerenciar os seus negócios, né? Conseguimos destravar algumas situações que estavam ali meio que enterradas, né? Então, uma sala VIP hoje da Guarani 600 está sendo construída, um espaço moderno, muito amplo, que vai acomodar as pessoas que vão seguir viagem ali através da Guarani 600, vão ter um local especial para poder estar aguardando os seus embarques, né? Então, bastante melhorias. Conseguimos colocar relógio digital, conseguimos colocar televisões de Smart TV, o que tem de mais moderno, para poder dar também ali uma atenção na questão da interação, as pessoas que estão ali aguardando, mas que acaba ficando saturado de ficar tempo na rodoviária, tem um entretenimento. Hoje está um local mais agradável a rodoviária de Assis, sem dúvida. A mensagem que eu gostaria muito de deixar, a gente nunca deve deixar de acreditar no ser humano, né?
A palavra de Deus, a Bíblia fala que enquanto existe vida, existe esperança. Então é preciso acreditar mais nas pessoas, né? A gente vive hoje num país tão truculento, tão conturbado, com tanta corrupção, com tanta coisa ruim, e isso acaba ganhando destaque, acaba sobressaindo as coisas boas que existem na vida da gente, né? Então a mensagem que eu deixo é que as pessoas que amem mais, né? Que acreditem mais umas nas outras, que procure valorizar pai, mãe, irmão, família, que a família é uma coisa sagrada. Família é um projeto de Deus e merece, ela precisa ser cuidada, né? Precisa ser lapidada todo dia. A mensagem é uma mensagem de amor, de paz, de esperança e que a gente nunca pode desanimar, nunca pode deixar de acreditar num sonho, mas o sonho ele não vem sem muito trabalho, né? Então a gente precisa entender que trabalhar para alcançar o objetivo é a principal coisa para quem acredita em ainda poder ser alguém, poder fazer alguma coisa grande um dia. Bonita história de vida do nosso perfil Jean Galvão. Mais um programa para entrar para a história da nossa TV. E tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final da nossa gravação. Espero que tenham gostado e caso tenha alguma sugestão de pauta, envie-nos através do nosso Facebook, TV Fema, ou pelo nosso e-mail, tvfema@femanet.com.br. E aí, qual o seu perfil?